Olá, eu sou a Cássia, PEC de Biologia e Ciências. Estou aqui na diretoria de ensino de Itaquaquecetuba, né, juntamente com a Liliane, que é PEC de Química. Hoje nós vamos trazer para vocês uma introdução ao uso dos materiais digitais na área de ciências da natureza. Nós trouxemos aqui hoje um texto, uma leitura de leite, breve, cujo título é Gratidão. Gratidão, palavra que deriva do latim gratus, significa agradável, elogiar, dar boas-vindas. Expressar gratidão significa dar boas-vindas ao que nos ocorre no presente, sejam as situações agradáveis, sejam nem tanto, sejam os significados de desafios ou de tempestades. Gratidão significa conseguir sair de nós mesmos, de nossos recuos internos, de nossas necessidades pessoais. Estar grato constantemente é ainda reconhecer a impermanência das coisas, reconhecer e gratificar o que temos hoje. Gratidão é uma maneira de trazermos à tona para a mente as qualidades positivas do presente. Então, esse pequeno texto foi tirado de um site chamado Nossa Causa, adaptado de Madison de Moraes. Nós estávamos discutindo sobre o que seria a gratidão, né? E será que gratidão é um sentimento? Né? E nós chegamos à conclusão que gratidão é um sentimento. Por quê? Porque gratidão é algo muito pessoal. Cada um sente de um jeito, né? Uns expressam, outros não, né? Cada um tem a sua forma de ser grato, né? Gratidão é algo bem importante, porque só através da gratidão a gente consegue se permitir ao novo, né? A gratidão, mas gratidão ao quê? Né? Gratidão pela vida, pela saúde, pelos nossos familiares, né? Enfim, pelo presente, né? O presente em que vivemos, né? Aliás, já pararam para pensar que o viver é um presente? Bom, vamos retomar então a nossa orientação. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo, né, dessa orientação de hoje. O objetivo é refletir sobre a utilização dos materiais digitais de apoio pedagógico disponibilizados a partir desse ano, né, de 2023, e sobre a complementação de conteúdos e atividades para o desenvolvimento das habilidades necessárias. Então, vamos retomar um pouquinho a base do nosso trabalho, a base da nossa prática pedagógica, né? Como que a gente trabalha atualmente, né? O nosso trabalho, ele é centrado na BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, nela, contém as competências gerais básicas e as competências específicas, no nosso caso, hoje que nós vamos falar, de ciências da natureza, né? E a BNCC balizou a construção do currículo paulista, né? Então, no currículo paulista que nos direciona, que direciona o nosso trabalho, né, na atualidade, ele foi elaborado através da Base Nacional Comum Curricular. Pouca coisa no currículo paulista difere da BNCC, né? Então, ali a gente tem as habilidades, as competências específicas a serem desenvolvidas, né, nos nossos estudantes, né, para o seu desenvolvimento cognitivo, social, emocional. Trouxemos um recorte desse currículo paulista,
na série, no sexto ano, né? No segundo bimestre. Então, o que a gente tem aqui no segundo bimestre para o sexto ano? Então, a gente tem ali as unidades temáticas que serão trabalhadas, que no segundo bimestre é vida e evolução. Mas se você for lembrar, o que a gente trabalha de unidade temática no sexto ano? No primeiro bimestre é matéria e energia, no segundo é vida e evolução, conforme eu falei, no terceiro também vida e evolução, e no quarto bimestre terra e universo. Então, dentro dessas unidades temáticas, a gente tem algumas habilidades a serem desenvolvidas, né? Que são essas aqui. EF06 CI05, EF06 CI06 e EF06 CI07, né? Que estão aqui descritas, tá? Então, vejam, percebam, a gente tem apenas 3 habilidades para serem desenvolvidas no segundo bimestre. Entretanto, a gente tem um material riquíssimo para a gente estar desenvolvendo essas 3 habilidades, né? A gente tem também ali, para balizar o nosso trabalho, os objetos de conhecimento, né? Referente a essas habilidades, tá? A gente sabe que a maioria dos professores já trabalha nesse sentido, né? Já conhece o currículo, mas a gente precisa considerar que nós temos muitos professores ingressantes, né? Então, a gente vai sempre estar retomando a questão do currículo, né? O currículo, ele baliza o nosso trabalho, tá? A gente tem um material didático, a gente tem novas ferramentas digitais, mas o currículo, ele tem que ser ali o nosso companheiro do dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho aí dessa educação mediada por tecnologia, né? Que é uma premissa da COPED, e a gente tem agora o nosso material digital, né? É novo, chegando aí na rede, já está disponível para vocês, uma parte, né? Importante também mencionar nesse momento que a gente não está fazendo uma transição de materiais, tá? A gente tem um incremento de materiais, né? Então, a gente tem livros didáticos como apoio, a gente tem as apostilas, né? A gente tem currículo em ação, o Aprender Sempre, né? E a gente tem agora essa novidade que é esse material digital, que são as aulas digitais para auxiliar o professor. E onde eu encontro esse material? Então, você vai precisar entrar no centro de mídias, né? Ali, fazer o login, né? Como servidor. E quando abrir essa página, né? Você coloca ali a etapa que você está procurando, se é médio, se é fundamental, a série, o bimestre e o componente curricular. E ali vão aparecer todas as aulas digitais para você escolher a aula que vai ser mais interessante para vocês. Lembrando que eu deixei aqui também o link, tá? Para acessar, para ser mais fácil. Então, lá vocês vão encontrar, por exemplo, nesse segundo bimestre, a gente tem uma quantidade de materiais. Entretanto, não são todos os materiais que ainda estão disponíveis, até mesmo para o segundo bimestre, né? Nós estamos gravando esse vídeo, hoje é dia 8 de maio, e a gente tem até o momento 16 aulas digitais disponibilizadas. Então, elas estão sendo disponibilizadas semanalmente, tá? A gente ainda não tem o material referente ao primeiro bimestre, nem a terceiro bimestre, nem a quarto bimestre, tá? Mas esse material todo, ele vai sendo disponibilizado. Tá? Então, a cara do material, quando você abre lá, ele é desse jeito aqui, tá? Então, ele tem também
um campo aqui em azul, escrito avaliar. Então, o professor, ele vai poder entrar nessa aula digital, baixar como um PPT ou como PDF, assistir essa aula e em seguida vai poder avaliar essa aula, né? E fazer sugestões. Tem uma área que também que mostra que você pode fazer sugestões sobre essa aula, sobre o que pode ser adicionado, né? O que não está sendo viável, né? Na opinião de vocês, tá? Mas lembrando que isso apenas e tão somente depois que vocês abrirem o material, né? É óbvio que a gente não pode avaliar uma coisa que a gente não viu. Então, por isso que aqui, ó, por exemplo, nessas 16 aulas tá um pouquinho pequeno, né? Mas cada uma dessa aqui é uma aula, né? Cada linha dessa é uma aula. Então, aqui, por exemplo, aula 16, aqui a aula 10. Então, percebam que essa aula aqui, eu não tenho aqui esse quadradinho escrito avaliar. Por quê? Porque eu não abri essa aula. Então, quando eu não abro, eu não posso avaliar, tá? Só posso avaliar depois que eu abrir. Aí sim, esse quadradinho azul vai aparecer, tá? Então, como é a estrutura dessas aulas? Dessas aulas digitais, né? Então, você pode abrir elas tanto em PDF como em PPT. Então, todas elas têm um título, né? Elas têm o conteúdo, o objetivo, e elas têm uma parte que é denominada para começar, né? Então, sempre quando eu tiver para começar, remete àquilo que a gente faz como levantamento de conhecimentos prévios, né? É semelhante a isso, né? Eu tenho ali uma leitura de imagem, eu tenho ali uma questão norteadora, disparadora, né? Então, ele vai me dar esse pontapé inicial para a introdução daquele conceito que virá depois, né? E lembrando sempre que sempre eu vou ter dentre esses itens, alguns momentos de uma prática ativa. Então, sempre vai ter lá, nesse momento, né, tem uma questão, e depois pare, converse com o seu colega durante 5 minutos sobre aquele tema. Então, sempre eu tenho essas práticas ativas no decorrer aí dessa aula. Aí depois aqui o foco no conteúdo, né, que é quando eles trazem o conceito, depois na prática ele traz uma atividade, em seguida uma correção dessa atividade. Depois aplicando, também é outra atividade, né, mais de aplicação. E finalizando, a gente já tem ali uma retomada, o título é O que aprendemos hoje, mas trata-se de uma pequena retomada sobre aquela aula e depois as referências. As referências são bastante importantes porque as referências podem remeter o professor no local onde eles retiraram aquele material. E aí, se o professor ele quer complementar essa aula digital, ele pode, porque esse material ele não é estático. Esse material ele pode ser complementado, né? Eu posso adicionar slides, né? Como eu posso suprimir slides. Então, dependendo por exemplo, eu estou dando aula para o 6º ano, mas eu tenho 6 sextos anos. E eu tenho 2 sextos anos que eles estão fazendo muita retomada, né? Porque tem muito aluno que não é nem alfabetizado ainda, que está com bastante dificuldade. Então, eu posso complementar esse material com outros conteúdos, né? Até mesmo de séries anteriores, né? Ou eu posso simplesmente suprimir alguns slides que eu acho que não cabe para ele naquele momento, né? Para deixar para retomar no futuro. Então, assim, o professor ele tem essa possibilidade de estar mexendo nesse material, né? Conforme aí o tempo,
e adaptando para transformá-lo num material que melhor o atenda, tá? Lembrando que esse material, eles são materiais para 45 minutos, então cada aula digital, ela se refere a 45 minutos de aula, tá? É importante saber isso para o professor já poder estar se programando ali como ele vai estar utilizando esse material, tá? Então, como que ele é? Então, ele tem ali, conforme eu falei para vocês, um título, né, no primeiro slide, depois ele tem conteúdo e objetivos, aí ele tem aqui o para começar, aqui nesse caso já vem com um texto, né, ali, um textinho disparador, aí eu tenho aqui também uma questão disparadora, ainda para começar, e aí eu já começo aqui com foco no conteúdo, né, já tenho aqui algumas questões reflexivas, né, e também para o aluno fazer essa pesquisa, foco no conteúdo. Então, eu tenho bastante slides aqui, focando no conteúdo. E depois eu tenho ali na prática, que é uma atividade, né, para reforçar ali aquele aprendizado, a correção de imediato, eu acho isso bastante importante, a gente corrigir já de imediato, para o aluno já estar vendo ali aonde ele errou e aonde é a sua dificuldade. E depois eu tenho aqui o aplicando, né, que é uma outra atividade também, né, faça um esboço de um pequeno projeto de pesquisa e tal, né? Depois aqui uma pequena retomadinha do que aprendemos hoje, né? Uma breve retomada, né? E depois as referências aqui que eu tinha falado para vocês. Né? Nesse material aqui, nessa primeira aula do 6º ano, ela contou com 19 slides, tá? Para 45 minutos de aula. Então, lembrando que, se não for possível usar esses 19 slides, né, você pode estar adaptando da forma que você sentir necessidade. Uma coisa bastante importante também é lembrar que o material digital ele foi feito para apoiar o trabalho do professor e o aprendizado do aluno. Então, por isso que não vem aqui explicitamente a habilidade descrita, né? A gente tem o conteúdo, o objetivo, mas a gente não tem aqui a habilidade descrita. Mas o professor ele consegue obter essa habilidade. Então, ele precisa baixar esse material em PPT, né? E quando ele abrir, ele vai enxergar a habilidade, né? Aqui embaixo, né? nas anotações, e ele vai enxergar também a minutagem, ou seja, a gente tem aqui também uma sugestão oferecida pela Coped de como trabalhar esse material, né? Para começar, em quanto tempo eu posso jogar questões disparadoras, foco no conteúdo, 20 minutos, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma sugestão para o professor estar trabalhando nesses 45 minutos. Aqui eu quero reforçar que é bastante importante o foco na habilidade que está sendo desenvolvida naquele momento. Percebam que a habilidade ela já vem dada nas aulas digitais. E nós vamos precisar dessas habilidades, obviamente, para nortear o nosso trabalho e também para colocá-la no plano de aula. A gente sabe que a gente já viu, né, que nas aulas digitais o conteúdo já vem dado, o objetivo também já vem dado de forma bem explícita e a habilidade também é dada ali no campo das observações, das anotações. Então,
O que nós temos disponibilizado nesse momento? A gente tem 16 aulas digitais disponibilizadas no repositório. E nós precisamos pensar que nós estamos no segundo bimestre, né? Temos em torno aí de 40 aulas de ciências. Pensando aí no macro, né? Nós já podemos ir nos planejando em como nós vamos encaixar essas aulas digitais ao longo do bimestre, ou seja, como nós vamos encaixar essas aulas digitais dentro das nossas 40 aulas de ciências, considerando a possibilidade de adicionar materiais, né? Considerando que as aulas estão sendo disponibilizadas semana a semana. Então, nós já podemos ir fazendo o nosso planejamento. Quando a gente olha essas 16 aulas digitais e você vai estudá-las, né, mais profundamente, você vai ver que elas estão relacionadas a apenas uma habilidade das 3 que devem ser trabalhadas no segundo bimestre, né? Por que isso? Porque, conforme eu falei, a gente vai ter ainda mais aulas digitais que vão ser disponibilizadas semanalmente até o final do bimestre. Então, muito provavelmente, a gente vai ter aulas digitais referentes a essa habilidade aqui, terminando em 606, referente a esta outra, terminando em 607, né? Então, ela está acontecendo. E outra coisa que eu queria deixar claro é que essas aulas digitais, elas são recortes dessa habilidade, né? Então, essa habilidade, ela vai se desdobrando, né? No decorrer dessas aulas, né? Então, isso é importante para que o aprendizado lhe ocorra de uma forma sistemática. Então, vamos falar um pouquinho sobre a complementação do material. Então, se eu tenho lá o material digital, mas eu quero complementar algumas daquelas aulas com outros materiais. Um material que a gente acha que facilita muito a vida do professor nessa parte de complementação é o próprio currículo em ação, é o nosso material. Todo mundo já trabalha, não é novidade para ninguém. Como as aulas digitais, elas foram feitas baseadas nesse material, no currículo em ação, acaba facilitando a vida do professor na hora de ele encontrar aquele conteúdo que ele quer complementar para desenvolver determinada habilidade. Como assim? Então, eu tenho as situações de aprendizagem, né? Como, por exemplo, a situação de aprendizagem 1 do 6º ano, segundo bimestre. Trata sobre célula. A situação de aprendizagem 2 trata dos níveis de organização dos seres vivos. A situação de aprendizagem 3 trata da interação do sistema locomotor e nervoso, que são conteúdos que vão precisar ser trabalhados neste bimestre. São objetos de conhecimento, né? Que se relacionam com as 3 habilidades que a gente precisa estar desenvolvendo no aluno, no nosso estudante. Então, é bem fácil. Se eu sei que eu preciso complementar determinada aula digital referente à célula, eu vou procurar esse material, essa complementação na situação de aprendizagem 1, por exemplo. Aqui dá para ver melhor. Então, eu tenho aqui a situação de aprendizagem 1 e eu tenho todas essas atividades aqui. Eu tenho 6 atividades.
Então, se eu quero complementar, eu posso vir e tirar atividades aqui da situação de aprendizagem 1, tá? Por exemplo, eu quero complementar as aulas sobre interação entre o sistema locomotor e nervoso. Mas eu quero falar só sobre o sistema sensorial. Aí eu venho aqui e complemento com a atividade 5 do currículo em ação, né? E assim eu posso complementar a aula digital com o material já disponível na rede, tá? Lembrando que é uma sugestão, tá? Eu acho que é uma sugestão que facilita a vida do professor, tá? Mas, para tanto, o professor ele precisa estudar as aulas digitais para ele entender aonde ele vai encaixar essa complementação, né? Então, tá tudo concatenado, né? As habilidades, o objeto de conhecimento e o currículo em ação. Se você não conseguir enxergar a habilidade, o objeto de conhecimento na aula digital, você não vai conseguir nem procurar essa complementação no currículo em ação. Então, isso tem que é preciso que seja muito claro na prática do professor. Olá, eu sou a Liliane, sou PEC de Química e hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre as orientações das aulas digitais para as nossas aulas, nosso cotidiano na escola. Como que a gente pode estar usando essa aula digital? Essa aula digital é mais um material para nos ajudar, para nos dar um apoio nas nossas aulas, além do livro didático, do currículo, né, que a gente já vem usando. Agora nós temos essa nova ferramenta que são as aulas digitais. Voltado para o ensino médio, nós temos na disciplina de Química 2 aulas semanais, que são 48 dias letivos, né? O segundo bimestre, 48 dias letivos, com 20 aulas aproximadamente de Química, tanto Química como Física, Biologia, né? Essas disciplinas que são 2 aulas semanais, então vai dar aproximadamente no segundo bimestre 20 aulas do segundo bimestre. Esse segundo bimestre contempla algumas habilidades voltado para química dentro dessas 20 aulas. E aí nós temos já disponíveis alguns materiais digitais, né, para nos ajudar nessa nossa aula, para nos ajudar na contemplação, para contemplar esse conteúdo e para contemplar as habilidades necessárias que o aluno precisa atingir no segundo bimestre. Então, vamos tratar das habilidades do segundo bimestre da primeira série do ensino médio. Essas habilidades estão contempladas aqui. São 6 habilidades que nós vamos tratar na segunda série do ensino médio. E aqui nós temos os objetivos. Essas habilidades estão contempladas nas nossas aulas digitais. Só que nós, enquanto professores, temos que observar em qual aula digital está a habilidade necessária, né, daquela aula. No caso, esta primeira aula digital, né, essas primeiras 8 aulas digitais que já estão disponíveis, nós já fizemos uma análise e observamos que dessas 8 aulas, 7 aulas está contemplando a primeira habilidade. Somente a 8ª está contemplando a segunda habilidade. Então, isso nós, enquanto professores, temos que estar observando para ver se a gente também não vai estar falando somente da primeira habilidade com o nosso aluno, reforçando somente uma única habilidade. Então, isso a gente precisa estar sempre voltando, observando se realmente estamos atingindo. É extremamente importante isso, tá? Outra situação importantíssima
a questão do objetivo, observar o objetivo, se está claro, tudo porque para o nosso aluno, né, e para a gente enquanto professor, tem que estar claro qual que é o objetivo da nossa aula, para que a gente consiga dar uma aula que vá contemplar a habilidade necessária. Também, gente, não nos impede de acrescentar algo mais, além da aula digital. A aula digital está sendo boa, mas eu acredito que faltou algo mais. E a gente, enquanto professor, em sala de aula, a gente que tem esse termômetro de saber se está faltando algo mais. Então, de repente, uma atividade que já fez em algum momento, ou uma intervenção diferenciada, faz com que o aluno avance na sua habilidade. Então, a gente, enquanto professor, a gente consegue estar fazendo essas observações, essas colocações. Somente nós, em salas de aula, podemos estar fazendo isso. Também a situação, né? Nós estamos falando de química. Química, a gente pode trabalhar aula prática. Às vezes, na aula prática, o aluno atinge melhor o conteúdo, essa questão da habilidade a ser atingida, ele atinge melhor em aula prática do que em aula teórica. O professor fica lá, explica, faz isso, faz aquilo, e aí dá uma aula prática para poder finalizar ou até mesmo para que ele consiga atingir melhor aquele conteúdo. E a gente sabe disso, porque em sala de aula a gente consegue observar bem que na aula prática o nosso aluno se sai melhor. A gente também tem uma aula com uma interação diferenciada que faz toda a diferença no cotidiano do aluno, na vida acadêmica do aluno e até mesmo na nossa vida acadêmica. Continuando então, gente. Como já havia falado, a Cássia também falou lá no começo para vocês sobre a questão do PPT, né, da aula digital. Quando a gente baixa esse material, o que acontece? A gente consegue identificar as habilidades necessárias para que o aluno precisa, né, estar desenvolvendo nesta aula digital. A aula digital ela traz isso bem claro. Quando a gente baixa o material, a gente consegue identificar isso, as habilidades necessárias. Então, no nosso plano de aula, a gente precisa estar identificando quais são essas habilidades, até mesmo para uma futura avaliação, uma atividade, né, avaliativa, a gente conseguir identificar qual que é a dificuldade do aluno, porque a gente tendo essa habilidade clara, a gente consegue identificar isso mais fácil. Então, esse material ele traz a habilidade, ele traz o desenvolvimento, ele traz as metodologias ativas, que de acordo com cada professor, ele vai estar usando a metodologia que se adequar melhor à aula dele, à maneira que ele trabalha mesmo, né? Porque aí é uma questão de tempo, de referência para cada um, cada professor já sabe como fazer, como trabalhar o seu material, ele já tem isso. Então, essa aula digital é mais uma sugestão. Para nós que somos de química, a gente sabe que também laboratório é uma aula muito interessante, é uma aula onde o aluno se desenvolve e às vezes atinge a habilidade mais rápido, né? Consegue chegar nessa habilidade esperada mais rápido do que a gente espera em uma aula dissertativa, né? Ou uma aula onde só está lá mostrando um material. Então, na prática, a gente sabe que o aprendizado ocorre melhor, principalmente para os nossos adolescentes. Então, isso é muito interessante, a gente está trabalhando de acordo com a nossa metodologia. Cada um tem a sua, cada um tem o seu tempo, é muito interessante. Mas no plano de aula, a gente precisa estar identificando. Por exemplo, escolhi lá uma aula digital. A aula digital tem em média 45 minutos. Vai contemplar uma aula, mas eu tenho 2 aulas nesse dia. Então, eu ponho uma aula digital, mais uma explicação, uma roda de conversa. Aí depende da metodologia ativa que o professor quiser usar. Ou uma aula digital e na sequência uma aula em laboratório também. Só que isso precisa estar identificado no plano de aula. A gente precisa estar colocando no plano de aula. É necessário colocar a habilidade,
Por isso que a gente está reforçando novamente, falando do plano de trabalho, né? Essa necessidade de falar do plano de trabalho, porque precisa identificar como que ocorreu essa aula, qual que é a habilidade esperada, tudo bem? Essas são as sugestões, né? E aí nós temos aqui as referências, que é o do nosso material, né? Depois agradecemos, né? Temos que agradecer a vocês por mais esse tempo aqui conversando com vocês, explicando como que vem esse material, o que está diferenciado e a participação de todos, mais uma participação e informação com vocês, uma orientação, né? Porque é mais uma orientação. Muito obrigado a todos e todas. Espero que vocês estejam muito bem, tá?